Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama. É um prazer mais uma segunda-feira estar aqui com vocês. Existe alimentação saudável realmente? Claro. Hoje eu decidi começar pela gordura, né? Algumas perguntas nessas últimas semanas vinham falando muito, questionando a questão, falando sobre a gordura, né? Qual a gordura saudável? Qual a gordura que eu posso comer? Então, eu decidi começar pela gordura e tentar explicar um pouquinho a vocês. Eu vou tentar fazer com que vocês, ouvindo, né, tentem compreender e fazer opções mais saudáveis. Então, assim, gente, nós temos diversos tipos de gorduras. Entre elas, as gorduras saturadas, que a gente chama das gorduras não saudáveis, e temos as insaturadas, né, que são as gorduras saudáveis. Temos também, claro, como eu falei anteriormente, as gorduras trans, que são as gorduras hidrogenadas. Ela tem vários nomezinhos que a gente pode achar. Gordura vegetal hidrogenada, gordura hidrogenada, que são as gorduras fabricadas na indústria, né? Elas sofrem um processo de hidrogenação e elas não são de forma alguma saudáveis e não devem ser consumidas, né? Agora as outras, a saturada e a insaturada, elas sim têm aquele limite de consumo, elas devem ser consumidas. E por que a minha preocupação? Muito modismo, né? Hoje em dia a gente tem um modismo, a gente vive um terrorismo nutricional muito grande, é muito complicado ser nutricionista hoje em dia, porque assim, a mídia, ela traz muitos alimentos e estimula o consumo exagerado de determinados alimentos. Então, gente, eu me preocupei quando falam do consumo do óleo de coco, né? Isabelle, eu consumo óleo de coco, eu faço ovo no óleo de coco, eu cozinho no óleo de coco, eu frito no óleo de coco, e acaba que a base da alimentação de gordura, a base da gordura na alimentação dessa pessoa é do óleo de coco. Ah, mas o óleo de coco faz bem. Eu não estou querendo questionar aqui se o óleo de coco faz bem. O óleo de coco é uma gordura saturada? Sim. Da mesma forma que a manteiga é uma gordura saturada. Mas aí, calma, Isabelle, você vai comparar manteiga ao óleo de coco? Não. Eu sei que o óleo de coco tem a questão do potencial anti-inflamatório. Ele deve ser utilizado, mas com cautela. De que forma? A gente usa uma escadinha de consumo de gorduras, né? A gente tem o ômega 9, que está presente em que, Isabelle? Abacate, azeite de oliva, extra virgem, né? Que é a melhor qualidade. Nós temos o ômega 6. O ômega 6 está onde, Isabelle? Eu estou falando das gorduras, tá, gente? Nos óleos vegetais que a gente compra, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de gergelim, né? Nas castanhas, nas sementes. As sementes são muito ricas em ômega 6. O ômega 3 é aquele que a gente tem uma dificuldade maior de encontrar, né? Porque ele é bem restrito aos peixes de águas profundas, salgadas, atum, salmão, né? A gente tem a sardinha, a cavalinha. Então, assim, é um tipo de gordura, ômega 3, que tem de origem animal, mas também tem a vegetal, que a gente pode encontrar na linhaça, no óleo de linhaça, na semente de gerimum, que a gente joga fora, né? É um pecado, né? Uma fonte também de ômega 3, como também de alguns outros ômegas. E nós temos as saturadas, que é a gordurinha ruim, que a gente chama, mas que deve ter aquele limite de consumo. A gordura presente nas carnes, na pelezinha do frango, é uma gordura presente no óleo de coco, presente também na, como é que posso dizer? Na manteiga, né? Então, assim, é uma gordura na gema do ovo, mas, gente, tenham calma, né? A gente precisa também se alimentar disso. Só que o que a gente faz na nossa dieta, né? Lembra que eu falei, quem ouviu, eu falei a semana passada em relação que quando o ômega 6, a gente consome mais ômega 6 e não ômega 3, né? Eles têm que estar em equilíbrio. O ômega 6 e o ômega 3 é aquela história do controle, do amigo que vai pra festa e fica controlando se o outro vai beber muito, né? É o controle. Então o ômega 3, ele sempre está controlando essa questão do ômega 6. O ômega 6 em excesso causa inflamação. Fato. Então, o que a gente consome? A gente consome muito ômega 6 através dos óleos, né, de vegetais, muito. Consome muita gordura saturada através do óleo de coco, da manteiga, das gorduras das carnes. E a gente coloca lá o ômega 9, um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite na salada, para dizer que comeu durante o dia. E o ômega 3 quase que a gente não tem, né? Então, assim, a gente reverte essa escadinha de consumo da gordura. E o que acontece? Inflamação, aterosclerose, né, doenças cardiovasculares. Então, assim, a gente inverte muito essa escadinha. Como deveria ser? Priorizar o consumo do azeite. Tem o óleo de coco, Isabelle, pode usar? Claro, pode usar. Agora, não fazer dele a base do consumo diário. Aí eu vou contar para vocês uma historinha. A gordura saturada, ela se torna rígida, tá?
Eu achei fantástico uma vez uma professora que falou assim, que imagine se o peixe tentasse nadar com a gordura da carne, ele não ia nadar, né? Porque é uma gordura rígida, né? Mais grossa. Então, o que é que acontece? Você tem que consumir em maior quantidade essas outras gorduras mais saudáveis, porque elas são flexíveis. E a gordura deve ser consumida. A gordura está presente em quê? Nas nossas células, ela é a base da membrana das nossas células. Ela forma hormônios, ela absorve vitaminas, ela transporta proteínas. Então, ela tem uma função significativa no nosso corpo. Ela deve ser consumida, né? Mas de boa qualidade. É o que eu digo. Quando você consome muita saturada, consome muito ômega 6 diferente, né? Com a distância desse ômega 3, o que é que acontece? As nossas células, elas vão ficar mais rígidas, com a membrana mais rígida, né? E uma membrana mais rígida, ela não vai reconhecer muita coisa. Lembra que eu falei a história da portinha, que é a insulina, né? Era a chavinha para abrir a portinha para a glicose entrar. Então, nas nossas células, elas têm essas fechaduras, né? Que tem que reconhecer as enzimas, os hormônios, tem que reconhecer tudo. Então, uma membrana rígida, ela não vai reconhecer. Então, essa é a importância de você ter uma alimentação com gorduras saudáveis, tá? Aí uma boa pergunta, Isabelle, né? Sempre perguntam, o azeite aquece? Sempre tem alguém. Ou então diz, não, mas meu vizinho disse que se aquecer o azeite, ele perde a propriedade, ou satura. Na verdade, a palavra realmente é essa, é satura. Mas realmente satura? Não, né? Não, quando você não aquece ao ponto que a gente chama ao ponto de fumaça, né? Quando o óleo começa a ficar preto, soltando fumaça. Não, ele é resistente, é uma das gorduras mais resistentes à temperatura, é o azeite. E aí eu gosto de explicar o porquê, eu sempre gosto de explicar o porquê, não só dizer não pode ou não satura. A gordura saturada, vamos imaginar um lápis, né? Ela é como se fosse um lápis, a composição dela, a estrutura dela é como se fosse um lápis, um palitinho assim. E aí, os outros ômegas, eles têm umas ligaçõezinhas que os tornam saudáveis, né? Que é o insaturado. O ômega 3, ele é o palitinho com uma ligaçãozinha em cima, forma tipo um telhadinho. O ômega 6, ele já tem um pouquinho mais embaixo, essa ligação. E o ômega 9 mesmo no meio, essa ligação. Então, quanto mais distante da extremidade, o óleo é mais resistente. Então se a linhaça é rica, né? A linhaça é rica em ômega 3. Ele está lá em cima, essa estrutura. Então, se eu aqueço o óleo da linhaça, ela vai saturar, porque ela é mais sensível. Agora, já o ômega 9, no caso do azeite de oliva, a estruturinha dele de ligação é lá no meio. Então, além disso, ela ainda tem uma proteção. Então, você pode aquecer em uma temperatura maior que ela não vai saturar. Aí vocês lembraram que eu falei que a gordura dos óleos vegetais é o ômega 6. O ômega 6 também está bem pertinho lá da extremidade da estrutura. Quando você aquece por muito tempo, ela perde essa estrutura e ela satura o óleo. Então vira aquela gordura, a gordura mais resistente, inflexível, né? Aí eu digo, pastelzinho do final do dia, lá na rua, né? Quando a gente deixa para comer o pastelzinho frito com aquele óleo do dia inteiro, com certeza o óleo está completamente saturado, com ponto de fumaça, e aí já tendo algumas outras substâncias mais prejudiciais, digamos assim. Você falou da questão da gordura, mas, por exemplo, quais são os outros alimentos mais saudáveis que jamais deveria faltar numa dieta, no nosso dia a dia? Vegetais, frutas, leguminosas, verduras, né? As leguminosas, os feijões, grão de bico, ervilha. Então, são alimentos naturais que não deveriam faltar. Frutas, legumes, verduras, fibras. As fibras são extremamente importantes. A aveia tá aí pra gente consumir, né? E agora, quando eu tenho muito medo da questão da quantidade que as pessoas usam. Eu digo muito, aquele alimento, tanto ele pode ser remédio, como ele pode ser veneno, dependendo da quantidade que você consome. Teve uma época, recentemente, o boom do chá de hibisco, né? E as pessoas tomavam descontroladamente, faziam 2 litros e tomavam durante o dia, faziam exercício tomando chá de hibisco. Gente, isso sempre, quando a gente toma em excesso, ele causa algum prejuízo ao nosso corpo, principalmente nas mulheres, tá? Nas mulheres, eles podem, em consumo em excesso, ele pode até suprimir menstruação, tá? Então, ele causa um descontrole hormonal quando tomado em excesso. Então, tenham cautela com tudo que vocês vão comer em excesso. Nosso ouvinte Francisco quer saber se a batata ela é saudável. Qual batata?
inglesa. A batata inglesa pode sim ser consumida, tá? Agora ela tem as suas peculiaridades, ou seja, a gente tem um limite de consumo, ou tem uma, como é que eu posso dizer? A gente tende a evitar em determinados casos, como no diabetes, tá? Mas ela pode sim ser consumida. E a doce? Em controle. A doce também. A doce tem vários estudos hoje em dia, com controle de glicemia, com bem-estar, enfim. Em questão fisiológica, a batata doce também deve ser consumida. Só não, no caso, de forma exagerada. Em excesso, Nada pode ser consumido Tudo em excesso, até o alimento saudável prejudica? Tudo em excesso prejudica. Tudo em excesso, Marcos, prejudica. E eu queria até entrar numa questão, eu falo muito do agrotóxico, né? E a gente combate muito, o nutricionista fala muito a questão do agrotóxico. Hoje em dia, esses sucos detox, enfim. Só para vocês terem uma ideia, eu estava comentando até com o Marcos aqui antes de começar o programa, a Universidade Federal do Mato Grosso, ela fez um estudo com 62 mulheres que amamentavam. Não lembro bem o nome da cidade, me perdoe, gente. Mas eles fizeram um estudo com 62 mulheres e detectou no leite materno substâncias tóxicas vindas de agrotóxicos. Isso é muito grave, né? E os estudos continuam para ver até que ponto essas crianças podem ser prejudicadas com a presença desses tóxicos no leite materno. Então, a alimentação da mãe é muito importante. Quando eu digo, gente, procurem alimentos livres de agrotóxicos, não é besteira, tá? É porque isso, inclusive algumas substâncias já estavam proibidas há mais de 20 anos, dessas que foram encontradas no leite materno. Então, assim, é algo muito preocupante, a gente realmente tem que evitar. Tá, Marcos? E os estudos continuam para saber até que ponto essas crianças podem ser prejudicadas. Só para reforçar o seu comentário, a pesquisa foi na cidade de Lucas, no Rio Verde do Mato Grosso. Isso mesmo, Lucas no Rio, exatamente. No caso, não é o leite que tinha agrotóxico. A alimentação da mãe, sim, o leite da mãe, porque a partir da alimentação como ela se feita pela mãe, exatamente, rica em agrotóxico, esse agrotóxico foi fazer parte da composição do leite materno e a criança consumiu através do leite materno. Você imagina, por exemplo, então, o mal que pode causar o agrotóxico durante uma gravidez, né? Com certeza, passa livremente pela placenta, livremente. Então, estudos com muitas doenças na infância, né, principalmente o autismo, como eu falei, elas são muito, esse agrotóxico ele está sendo muito pesquisado como causador de diversas doenças, cânceres, doenças neurológicas, na infância, essas doenças que aparecem na infância, tudo por causa de agrotóxico. Aí eu venho, Isabelle, tem como a gente eliminar isso? A gente sabe hoje que as águas estão muito poluídas também com metal pesado. Tem como? O nosso organismo ele tem um sisteminha de eliminar os tóxicos naturalmente, que é o que a gente chama de detoxificação. A gente faz isso através do intestino, do fígado, do rim. Então, por isso que a gente pede, tome muita água. Por que a gente pede para tomar muita água? Além de hidratar o corpo, da água ser um nutriente, da água ser um elemento fundamental para a musculatura, para a nossa musculatura. Mas assim, a água, ela ajuda a eliminar esses tóxicos através do rim. A água ajuda a eliminar através do suor, né? A gente pode eliminar também. E nas fezes, tá? Então, assim, o intestino, o fígado, os rins, eles eliminam. Agora, chega um ponto que a gente tenta limpar, só que tudo ao nosso redor está contaminado, vamos supor assim. Então, chega um ponto que o nosso organismo não consegue fazer esse sisteminha naturalmente para a eliminação desses tóxicos, desses metais pesados. E aí a gente usa de artifícios na alimentação para fazer isso. Lembrando, não adianta você usar coisas com agrotóxico, que você vai piorar mais ainda esse caso. Aí a gente usa, tem coisa na nossa região, o coentro, é um bom quelante. O que é um quelante? Que ele gruda lá naquele metal pesado para eliminar. O coentro é um bom quelante de metal pesado. O que é que a gente tem também? Esses sucos detox que a gente costuma fazer, né? Suco vermelho, suco verde, riquíssimos, pronto, com brócolis, couve. Eles são sucos que a gente tenta concentrar o maior número possível de fitoquímicos, vamos supor assim, para tirar essas substâncias que a gente chama, tem um nomezinho bem feio, xenobióticos, que são essas substâncias tóxicas do nosso corpo. No caso, o coentro, ele é um aliado com certeza, a combater o agrotóxico? O coentro, o coentro, a salsa, o chá verde, eles são quelantes, ou seja, eles grudam nessa molécula, nessa substância tóxica para ajudar a eliminar. E esses sucos que a gente usa de detox, por isso que eu queria que as pessoas entendessem que detox não é emagrecimento.
tá? Detox é eliminação de substâncias tóxicas do corpo, tá? Então, assim, é importante... Você emagrece também? Se você tiver um processo inflamatório muito grande, sim, você tem... E a questão do emagrecimento é a mudança da alimentação, né? Na verdade, não é o detox que vai lhe emagrecer. Na verdade, você vai ter uma série de processos de diminuição da inflamação e também a questão de mudança da alimentação. Você faz um detox, você está mudando sua alimentação, né? Tem essas semanas de detox, por exemplo. Ela vai lhe proporcionar alimentos orgânicos, vai lhe trazer alimentos que vão realmente causar essa limpeza no corpo. E por você diminuir a alimentação, você também já vai estar diminuindo o peso. Tem uma pergunta aqui que vai muito nessa linha aí da questão de emagrecimento, que a nossa ouvinte, ela relata que ela não come muito durante o dia, né? E o máximo que ela faz é, por exemplo, o almoço e o jantar, ela não toma café. Ela até pergunta, comer, por exemplo, pouco, pode prejudicar a saúde dela? Olha, isso é muito individual. Tá? É muito individual. O que eu queria que as pessoas entendessem, eu gosto muito de trabalhar essa questão do comportamento alimentar. E que fique claro, é a minha opinião. Eu, Isabelle, trabalho assim. Entendo essas coisas assim. Então, com base no que eu estudo, essa é a minha opinião. Tem pessoas que não trabalham desse jeito, tem pessoas que gostam de trabalhar em determinadas situações, um jejum, enfim. Mas a minha opinião, o comportamento alimentar ele é muito importante. Você tem que mudar o seu comportamento para você conseguir mudar o seu hábito, né? São hábitos que a gente tem que mudar para atingir aquele objetivo. Então, o hábito é algo que a gente faz repetidas vezes. Então, se você não mudar o seu comportamento, você não vai chegar a mudar o seu hábito. E aí, o que é que eu digo? A obesidade ou o excesso de peso é uma questão muito peculiar para a gente trabalhar. Porque não envolve só o aumento de peso. Uma pessoa obesa é uma pessoa que a gente chama em processo inflamatório crônico, porque a gordura, ela causa inflamação. Então, é um processo inflamatório crônico. Mas aí não vem só esse sobrepeso, essa obesidade. Vem questões emocionais dessa pessoa, vem questões sociais. Geralmente são pessoas que se isolam, são pessoas que têm vergonha de fazer uma atividade física. Então a gente tem que trabalhar muito todo o contexto dessa pessoa. E não adianta apenas, Marcos, eu fazer, não, vamos fazer uma dieta. Ela apenas começar uma dieta se as outras esferas da vida dela, todas as outras, a questão social, a questão emocional, psicológica, não estiverem de acordo, não estiverem saudáveis. E aí eu volto para ela, mas como é que a gente começa, Isabelle? As pessoas me pedem muito. Tem nenhuma pílulazinha para tirar a ansiedade? Ou me encaminhe para o médico para passar uma pílula para tirar a ansiedade. É muito mais cômodo. Você sair da sua zona de conforto é muito complicado. Então, como é que a gente pode começar? Sempre suprir essa questão do café da manhã. O café da manhã é muito importante. É muito importante. Porque num caso como esse, o café da manhã, você suprindo um café da manhã com uma boa fonte de proteína, ele vai evitar que você fique naqueles beliscos durante o dia, né? Então, você vai ficar muito suprida. É a questão de você tentar procurar algo que você goste de fazer. Muitas vezes as pessoas dizem, Isabelle, eu passo o dia trabalhando, mas quando chega a noite é a hora que eu como mais. Claro, então você tinha um objetivo durante o dia que tirava seu foco da comida. Quando você chega em casa, você vai descansar, então aí você vai lembrar que a comida existe. E começa aqueles beliscos, mas aí eu volto. Tenta trazer para o início da manhã um café da manhã com boa fonte de proteína, que já demora a questão da digestão e você vai evitar esses beliscos durante o dia. Voltar à questão da atividade física para reduzir essa inflamação. A atividade física ela é importante em diversos fatores, tá? Em vários fatores do nosso corpo. E principalmente nessa questão de você liberar essas tensões, né? E uma coisa principal, para quando a gente começa a fazer dieta, principalmente em questão de pessoas obesas, você tem que direcionar o seu sentimento ao que realmente ele é. As pessoas voltam muito à comida em relação a sentimentos, né? Se você está preocupado, você come. Se você está estressado, você come. Se você está triste, você come. Se você está com medo, você come. Então, você tem que primeiro compreender. Mas por que eu estou comendo? Será que realmente é a vontade de comer? Será que é a falta do... Não, pode ser outra coisa. Então, a gente tem que direcionar muito as pessoas a fazerem o que gosta, praticar uma atividade física. Ninguém é forçado a fazer um tipo de atividade física que não gosta. Você tem que se identificar com alguma coisa para você começar. Tá? Tem muitas perguntas aqui. Nossa amiga Sandra, lá do Serrote Branco, ela pergunta se é aconselhável fritar alimentos na gordura do tocinho de porco.
Pronto, como eu falei, Sandra, é um tipo de gordura saturada, né? No começo eu falei que é um tipo de gordura saturada e que ela não deve ser a base da nossa alimentação, tá? De gordura, a base da nossa alimentação de gordura, né? Então, eu não indico, né? Na verdade, essa questão da fritura, ela cada vez mais satura essa gordura e a transforma numa qualidade muito pior, tá? Então, assim, na verdade, eu não indico, tá? Outra pergunta aqui, meu filho está com TSH alto e TB, a tireoide alta, para a idade dele, que é de 12 anos, e tem compulsão por comida, e também está pré-diabético. O que é que eu faço? Qual a recomendação? Ai, meu Deus. É muito individual esse tipo de coisa. Mas deixa eu dizer a você, às vezes umas coisas vão... Eu não sei se é um paciente que tem um excesso de peso, que tem uma obesidade já instalada. Eu não sei. Mas assim, gente, muitas coisas a gente... Quando um paciente é obeso, ele vai causando como eu falei, a inflamação ela vai trazendo muitas outras comorbidades, outras doenças. Vai trazendo uma hipertrigliceridemia, vai trazendo um diabetes, uma pressão alta, até a questão da tireoide, né, um hipotireoidismo. Pela situação dele, a tireoide também, quando os níveis estão mais baixos, eu acho que eu entendi isso, né? Se eu não estou pensando aqui diferente. Ela traz essa vontade exagerada de comer. O diabetes, se ele tiver um pouquinho pré-diabetes, mas se ele tiver com uma glicose muito elevada, que tem essa resistência da glicose entrar no sangue, ele vai sentir mais fome, porque é como se essa glicose não estivesse entrando nas células. Então, uma situação muito peculiar que a gente tem que ver todo o contexto. Se existe uma obesidade, se existe um sobrepeso, essa inflamação, a gente tem que tratar também essa inflamação do paciente. Porque não adianta, dietas muito restritivas, até na pergunta anterior, dietas muito restritivas, elas causam esse efeito contrário futuramente, né? Elas dão um efeito rebote. Você tem um paciente obeso com dieta restritiva, perde muito peso em pouco espaço de tempo, o paciente não desinflama e aí acontece esse efeito rebote, né? De aumento de peso exagerado novamente. Então, assim, é uma situação em que eu tinha que ver todo o contexto, entendeu? É uma questão que a gente tem que avaliar muito. Mas orientação nutricional, procurar um profissional que tente orientar em conjunto com a outra equipe, com o médico que acompanha o paciente, né? Nossa amiga Rosineide, lá do Jardim do Seridó, ela disse que tem alergia a níquel, né? E tem alguns alimentos ricos em níquel. O que é que ela pode comer? Ai, meu Deus. Essa questão do níquel, né? Eu vou muito na questão do corpo dela. Quando ela não sabe o que se alimentar, né? A gente tem que partir para os alimentos naturais, né? Os industrializados, eles trazem muito esse tipo de substâncias não reconhecidas ou substâncias que a gente não pode comer em excesso. Então, assim, vamos partir para o natural, Rose, tá? A gente tem que tentar partir para os vegetais, partir para os alimentos mais naturais, integrais, e evitar esses contaminantes, e principalmente águas contaminadas que a gente não sabe a procedência. Tá? Então parta para os naturais, é mais seguro do que os industrializados, viu? Outra pergunta, tenho pancreatite e mesmo comendo pouco não mantenho o meu peso, o que é que eu posso fazer? A pancreatite aí, ela já não... Ela tem que ser tratada, como é que eu posso dizer? Por outro especialista? Não, por outro especialista não. A gente trata também com alimentação. Mas a questão aí é a obesidade, né? Que ela falou. Ele disse que mesmo comendo pouco não mantém o peso. Certo. Certamente engorda, né? Não, deixa eu falar uma coisa para você. O que é que a gente tem que pensar, raciocinar? Eu peço até que você raciocine comigo. Muitas vezes a gente diz assim, eu como a mesma coisa que eu comia há 20 anos, né? Eu tinha 20 anos, eu comia exatamente o que eu como hoje há 40 anos, né? Só que o nosso organismo muda. Se for uma mulher, principalmente as mulheres, né? Tem a questão metabólica, ela vai reduzindo. E se você não faz uma atividade física compatível com a sua idade, né? Para você ter esse gasto metabólico, então você realmente vai ganhar peso. Então, assim, a questão da pancreatite, a gente tem que tratar como doença na alimentação, mas aí a gente tem que ver esse outro lado, né? Será que o que você consome é o que você gasta também, né? Então, essas questões de doenças, gente, são muito individuais quando a gente também fala
tem todo um contexto, né? Eu não posso dizer assim, você está engordando por causa da pancreatite. Não necessariamente, é todo um contexto, é o que você consome, é o que você gasta, se você faz uma atividade física ou não faz. E se você diz, Isabelle, então eu como a mesma coisa que eu comia há 20 anos e eu ainda engordo. Sim, nós mudamos, nossa idade metabólica muda, nosso metabolismo, nosso gasto energético, tudo muda, né? Para as mulheres principalmente. Então, assim, é readaptar a alimentação a cada novo ciclo de vida, viu? Gente, a doutora Isabelle Cláudia, nutricionista, ela atende na Galeria Malvina, primeiro andar, sala 204, em frente à prefeitura aqui do município de Caicó. Telefone 98708-1707 ou então WhatsApp 99604-0655. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda-feira. Gente, eu queria só pedir assim, dizer a vocês esclarecer. São questões patológicas, elas são muito peculiares para a gente estar dando orientações assim em público, porque você pode ter a mesma doença, né? Eu posso ter a mesma doença que Marcos, mas são coisas totalmente distintas. Ele tem um estilo de vida, eu tenho um estilo de vida, ele pode praticar atividade física ou não, então, e são coisas muito distintas. Você pode ter outras doenças associadas e a gente tem que analisar tudo num contexto daquela pessoa e tudo é individual, tá? Então, assim, me perdoem se há algumas perguntas a gente não tem como responder dessa forma, né? Só com uma análise mais detalhada.